E aí, minha gente? Bom, vamos começar aqui mais um vídeo, né? O próximo vídeo da semana. Hoje eu vou falar de um tema muito importante, muito esclarecedor, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de por que eu escolhi fazer faculdade aqui na USP. Mas eu não vou falar só o porquê que eu escolhi. Eu vou falar o porquê que eu escolhi, quais as vantagens e também se a escolha da faculdade é realmente determinante. Então, primeiramente, eu quero agradecer você pela audiência, pedir para que você já curta, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você conhece e que vocês acreditam que vão gostar desse tipo de conteúdo. E vamos lá, gente. Por que eu escolhi fazer odontologia aqui em Ribeirão Preto, na USP? Eu não escolhi, por exemplo, estudar ou na minha cidade ou em alguma cidade mais próxima. Primeira coisa é porque na minha cidade não tem universidade pública para odontologia. E a minha família é de classe média baixa. Então, assim, fazer faculdade particular de odontologia era algo, assim, completamente fora da minha realidade, né? Então, vocês imaginam aí, material de odontologia é caro. Ainda tem que pagar uma mensalidade, não caberia no orçamento da minha família. Esse foi um dos motivos. Então, de todo jeito, se eu quisesse fazer odontologia, eu teria que fazer em outra cidade que não na minha, porque a minha cidade só tem faculdades particulares de odontologia. Então, isso foi um grande ponto. Então, de todo jeito, eu ia ter que estudar fora, morar fora. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, se eu fosse estudar em uma universidade particular, o custo das listas de materiais seria muito maior, gente. Porque, por exemplo, na minha faculdade, e eu acredito que sejam em todas as universidades públicas de odontologia, nós compramos o instrumental. Os insumos, resinas, essas coisas, a gente não compra. Eu não sei se é assim em todas as particulares, mas pelo menos na minha cidade, pelo que eu já averiguei, o gasto é muito maior com lista. Então essa questão financeira foi determinante, foi realmente determinante nessa questão. Segundo, Taylor, por que você então não foi fazer faculdade numa universidade pública perto da sua cidade? Tem duas, assim, a 1 a 2 horas de viagem da minha cidade. Bom, a questão é que eu fui para analisar os gastos que eu teria morando nessas cidades e em Ribeirão Preto, que é onde eu moro, e eu cheguei à conclusão de que não ia ter tanta diferença. Eu ia gastar o mesmo tanto, talvez até mais caro, porque uma dessas cidades é a capital, né, Goiânia. Às vezes ficaria até mais caro, certo? Então, isso já foi um outro fator. Então, de todo jeito, eu ia ter um gasto ali muito parecido. Então, entre ter um gasto parecido e você estudar em uma universidade um pouco melhor, escolha a opção melhor. É claro, tem a desvantagem da questão da distância. Ribeirão Preto é bem mais longe, é quase 500 km de distância da minha cidade. Mas assim, isso é uma questão muito pessoal. Você avaliar, bom, essa distância vai ser um fator assim, que vai me prejudicar muito ou eu consigo lidar bem? No meu caso, eu consegui lidar bem com essa questão. Mas então por que eu vim para a USP? Eu não sei se vocês sabem, mas a Universidade de São Paulo, a USP, independente da cidade, se é Ribeirão Preto, Bauru ou São Paulo, está entre as melhores do mundo para odontologia. É a melhor faculdade de odontologia do país. Então isso aí foi um outro ponto, a questão da oportunidade. Quais oportunidades? Primeira questão da internacionalização, gente. É claro, não só a USP, mas inúmeras universidades públicas têm muitos acordos, associações com universidades fora. Então essa questão da internacionalização foi muito importante para mim escolher, porque se eu quiser ir atrás de intercâmbios, fazer algum fellowship, algum mestrado, alguma coisa fora, ficaria bem mais fácil, porque a USP tem muitas, vamos dizer, parcerias com universidades externas. Isso aqui foi muito determinante também. Aí, antes de eu escolher a universidade, eu também olhei as oportunidades, o que ela poderia me fornecer que me ajudasse. Eu vi que, por exemplo, na faculdade, na USP aqui de Ribeirão, tem o banco de instrumentais que auxilia na questão dos instrumentais da faculdade. Não sei se eu já comentei aqui em algum dos vídeos, mas
eu consigo fazer um empréstimo de materiais nesse banco de instrumentais que é movido por doações para mim usar esses instrumentais durante o curso, depois quando eu me formar eu devolver. E isso, é claro, eles não têm todos os materiais da lista, tem muita gente que depende do banco, mas gente, qualquer ajuda é extremamente válido, muito válido. Então assim, isso foi muito determinante, me ajuda muito na questão dos custos com materiais, e eu pesquisei sobre isso. Eu pesquisei que a faculdade tem inúmeras bolsas, oportunidades, gente, tem muita bolsa, mas tipo, muita bolsa mesmo. Então, bolsa de iniciação científica, os auxílios, bolsas de monitoria, participação de projetos, isso para um estudante de classe média, de classe baixa, gente, isso é fundamental. Tem a questão das moradias. Eu não moro numa moradia, eu consegui organizar para vir morar em pensionato, mas para quem não consegue uma moradia sem externa, a faculdade tem os dormitórios, tem as moradias, e além disso, você tem acesso aí ao refeitório com café da manhã, almoço e janta. Eles te dão esse auxílio alimentação, você não paga. E para quem fica na moradia, além de você ficar na moradia, você ter café da manhã, almoço e janta no restaurante da faculdade, eles te dão um auxílio de R$ 300 por mês. Então, se por exemplo, você não tem condição de pagar aluguel e você se enquadrar nos pré-requisitos, você pode ficar na moradia da faculdade, certo? Ou você divide quarto, ou você, às vezes, algumas pessoas conseguem um quarto individual. Isso depende muito da disponibilidade de quartos, entendeu? Mas é uma grande ajuda, muitas pessoas da faculdade se beneficiam desse recurso que a universidade fornece. E isso eu acho que é muito importante você pesquisar antes de você escolher a universidade. Então o SISU está se aproximando, né? Amanhã vai ser o segundo dia do Enem, em janeiro ou fevereiro, não sei, não estou acompanhando o calendário, acontece o SISU. Então, além de ver a questão da nota, de onde você vai conseguir passar, vejam quais recursos aquele local que você está aplicando te oferece, gente. Isso é muito importante, eu pesquisei isso, certo? Outra coisa que eu escolhi, como eu já entrei na faculdade já sabendo mais ou menos a área que eu queria fazer, e que essa área eu precisaria fazer uma residência, e que a residência aqui é referência no país, não é desmerecendo as outras, não, tem muitas residências excelentes no Brasil inteiro. Então, gente, tem muita opção de escolha, mas eu queria muito fazer aqui, pelo plano, pelas coisas que aprende, pelas experiências, pessoas que conhecem, certo? Então eu pensei, eu estando já dentro da faculdade, já auxilia muito eu entrar na residência, porque daí eu já começo a ficar sabendo como que funciona, o que tem que fazer, quem eu tenho que procurar, como que funcionam as provas, como estudar, facilita muito. Então esses foram alguns dos motivos que nortearam a minha escolha. E quais as vantagens? Eu já até citei algumas das vantagens. As bolsas, como eu disse, a gente tem bolsa para muita coisa. Bolsa para iniciação, para monitoria, participação de projetos. Se você continuar a pós-graduação, tem bolsa para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado. As bolsas são boas, certo? Geralmente tem muitas bolsas, tem muita oportunidade para você investir no seu estudo, na sua formação e ainda conseguir auxílio financeiro. A questão das oportunidades de intercâmbio, internacionalização, como eu já falei, e pessoas influentes. Gente, quando você entra, isso não acontece só aqui, mas tem muitas universidades aí. Você entra na universidade, principalmente as públicas, tem muitas pessoas muito influentes também nas particulares, mas você começa a ter aula com pessoas que fizeram coisas grandes, que são referência mundial, que tem cursos, tem livros escritos, viajam para lugares assim incríveis para palestrar, para dar cursos, e isso te leva para outro patamar, isso abre a sua mente. É até aquela questão, você saber escolher os ambientes que você vai frequentar. Você não pode estar num ambiente em que você já é o melhor e o inteligente, mais inteligente ali, não, porque senão você fica numa zona de conforto. Isso foi determinante, porque aqui eu chego, eu vejo tanta gente tão boa ao meu redor, e isso me motiva a continuar crescendo. Isso é muito importante. Então as pessoas, os professores, os pós-graduandos, isso aí foi determinante também. Eu achei isso muito importante. Eu falei, gente, aqui eu tenho um incentivo, tem pessoas influentes e pessoas muito boas para me orientar. Importantíssimo. Então assim, dá uma pesquisada. Eu acho que você ter conhecimento antes de você tomar uma decisão,
Muito importante. Então aqui eu tenho professores, por exemplo, na área de odontologia, que são referência mundial, são presidentes aí de Sociedade Brasileira, por exemplo, de implantodontia, membros de colégios nacionais aí das diversas áreas, referências mundiais, escritores de livros que são famosíssimos, best-sellers, são grandes referências, e você está tendo aula com essas pessoas, você está bebendo direto de uma fonte incrível. Gente, isso não tem preço. E para a gente ir caminhando para o final desse vídeo, para não ficar muito extenso, a universidade realmente determina? Então, por exemplo, eu só vou ter sucesso se eu fizer na USP? Gente, eu tô aqui para falar que não. Isso não é a realidade. Se for para colocar em questão de porcentagem, vamos dizer que a universidade deve contribuir uns 30%, no máximo 40%. Mas quem vai fazer a diferença mesmo é o que você faz com aquilo que a universidade te dá. É o profissional, é o seu esforço. Então, eu só vou ser bem sucedido se eu fizer na USP ou em alguma universidade federal. Não. Você tem sim algumas vantagens por estudar em uma universidade pública, questão de iniciação científica, ou para quem quer fazer uma pós-graduação e tudo mais. Mas quem faz na particular também tem. Se você correr atrás, você se esforçar, você também tem essa mesma oportunidade. Então a universidade não é determinante. O que importa é o profissional. Por quê? Se você estuda numa universidade pública, mas você não se esforça, você não aproveita as oportunidades e não busca dar o seu melhor, não vai adiantar de nada. E outra, para a área da saúde, o paciente não vai pedir o seu diploma ali para saber onde você estudou. Eu só vou ir consultar com você se você tiver estudado em tal lugar. Não. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele, se você vai ser humano, se você vai ser honesto, justo e um bom ouvinte. Isso que é determinante. Ele não vai perguntar de onde você estudou. E quer que você resolva o problema dele e seja um bom profissional. Certo? Então depende muito do profissional e não da universidade. A universidade te dá algumas facilidades, mas nela não vai determinar o seu sucesso. Tem muitos profissionais aí que fizeram em universidades particulares ou fizeram em universidades públicas que não estão no topo do ranking, por exemplo, nacional ou internacional, mas que são profissionais muito bem sucedidos. Muito bem sucedidos. Tem N provas disso, tem muitas provas disso. Na minha cidade, profissionais que fizeram da faculdade dentro da minha cidade mesmo, e hoje são grandes profissionais, não só dentro da cidade, mas até fora, em outros estados. Então isso não é determinante, depende muito do profissional. E também depende muito da sua realidade, gente. Como eu disse lá nos fatores que determinaram, é você ver a sua realidade. Você tem condições, por exemplo, de morar fora? Porque às vezes você preocupa nessa questão de eu preciso fazer uma universidade pública, fazer uma federal, mas você tem condições de morar fora? Isso está dentro do orçamento da sua família? Porque às vezes você fazer fora, em outro estado, sai mais caro do que, dependendo do curso, da sua condição, sai mais caro do que você fazer numa particular. Tem que avaliar isso, porque senão você está indo com uma coisa que é completamente fora da sua realidade. Você vai conseguir, por exemplo, ficar distante da família, a questão de morar sozinho. Aquilo faz sentido para você ou aquilo vai te prejudicar, vai prejudicar a sua saúde mental, o seu dia a dia? Então você tem que ser muito realista, tem que pesquisar, tem que investigar, tem que conversar, planejar. Eu não decidi vir para cá de repente. Foram ali uns 3 meses ou mais, só pesquisando, olhando as oportunidades, vendo as opções, conversando com a família. É muito importante. Então quando passar o Enem, que daí tem aquela fase que eles divulgam, sei lá, o gabarito, aí você já vai ter uma noção ali de quanto que você vai tirar mais ou menos. Não confie muito nessas simulações da internet, mas principalmente ali a hora que eles divulgarem a nota, porque entre divulgarem a nota e liberar o SISU, você tem alguns dias. Então quando você pegar a sua nota, antes disso você já faz uma lista ali dos possíveis locais. Pesquisa como que é a cidade, o custo de vida da cidade, se vai fazer a diferença entre uma cidade ou outra, as facilidades, as dificuldades. É muito importante, gente, você planejar, elimina muita dor de cabeça. E é essa a mensagem que eu deixo aqui para vocês, para finalizar esse vídeo. Olhem a sua realidade primeiro, depois você escolhe a faculdade. Entendeu? Porque o mais determinante é você. É você se esforçar, é você dar o seu melhor.
E é assim que eu encerro esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo.